sucção potente, 2 em 1 e uso rápido. Este vertical vale a atenção para a faxina diária. Quando o assunto é aspirador vertical 2 em 1, cada decisão técnica muda alcance, força de sucção e conforto em uso contínuo. O tipo de motor e o desenho dos dutos definem pressão efetiva no bocal. A geometria do ciclone e o caminho do ar governam retenção de partículas sem perda rápida de desempenho. O formato do bocal e das cerdas interfere na remoção de poeira de frestas, tapetes finos e cantos. O sistema de filtragem decide quanto de fino volta ao ambiente e quanto fica retido. O peso total, distribuição de massa e comprimento do cabo determinam se a faxina flui ou cansa. Este modelo da Philco chega com motor forte nominal, corpo vertical leve, modo portátil destacável e kit de bocais pensado para varrer pisos frios, tapetes finos e estofados sem troca complexa de acessórios. Seja bem-vindo ao Review Produtos Online, o canal que traz análises detalhadas e imparciais para ajudar você a escolher produtos de alto desempenho e que realmente entregam o que prometem. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nossos próximos reviews. O link do produto está na descrição. Fique até o final, porque no bônus eu vou compartilhar um passo a passo de configuração de bocais por tipo de piso, rotinas semanais para manter a sucção alta por mais tempo, um protocolo de limpeza de filtro que não danifica a malha e ajustes de técnica para reduzir esforço nos braços e nas costas. Agora vamos aos 5 pontos positivos desse equipamento. Primeiro ponto positivo: potência de sucção consistente para a sujeira do dia a dia e migalhas maiores. O conjunto motor e dutos entrega depressão suficiente para levantar poeira fina e grãos maiores em piso frio. O arrasto do bocal se mantém controlado em trajetos longos. A passagem de ar não afoga com migalhas maiores quando o reservatório está dentro do nível correto e o resultado prático é chão, visivelmente limpo, com menos idas e vindas sobre a mesma faixa. Em tapetes finos, a escova frontal ajuda a desalojar partículas presas e a sucção puxa para o reservatório. Em cantos, o acessório estreito concentra fluxo e captura resíduos escondidos. Mesmo após alguns minutos de uso, a força percebida permanece estável quando o filtro está limpo e seco. Testes independentes apontam força de aspiração muito boa, validação de alcance abaixo de móveis e desempenho geral considerado sólido para a categoria. Segundo ponto positivo: arquitetura 2 em 1 que vira portátil em segundos. O corpo vertical atende salas e corredores com postura ereta e percurso amplo. O módulo de mão destaca sem ferramentas e cuida de estofados, prateleiras, teclado, cantos de janela e interior de carro. A troca de bocal é simples e intuitiva, e o peso do conjunto na mão fica dentro de um patamar confortável para sessões curtas. Esse desenho reduz a necessidade de dispositivos separados para alta e baixa, e na prática, você resolve do piso à bancada sem interromper o ritmo. Isso encurta a faxina e aumenta a frequência de uso por ser menos burocrático, algo essencial quando o objetivo é limpar todos os dias sem enrolação. Terceiro ponto positivo: sistema de filtragem com etapas e reservatório fácil de esvaziar. A malha primária segura partículas maiores antes de alcançar o filtro fino. O ciclone interno direciona ar e poeira para as paredes do copo e evita que o fino retorne imediatamente ao fluxo. O reservatório transparente permite conferir nível sem desmontar metade do conjunto, e a liberação inferior reduz contato direto com a sujeira. A manutenção periódica simples mantém a queda de pressão sob controle e preserva sua saúde do motor.
e a casa agradece com menos pó em suspensão durante e depois da limpeza. Isso melhora a experiência de uso, porque você percebe menos retorno de poeira para o ambiente e não precisa parar várias vezes para manutenção complexa. Quarto ponto positivo: alcance de cabo generoso e bocal que entra sob móveis baixos. O cabo longo diminui trocas de tomada em ambientes maiores e permite percursos contínuos sem quebrar ritmo. O bocal principal é baixo o suficiente para avançar sob sofás e racks, com folga pequena. A articulação frontal facilita contornar pés de cadeiras. A distribuição de massa no tubo reduz a alavanca inversa no punho, e a sensação é de dirigir o bocal mais do que carregar o aparelho. O controle em zigue-zague fica natural após poucos minutos e a curva de aprendizado é curta até para quem nunca usou vertical. Análises com medições mostram alcance excelente abaixo de móveis, o que confirma a utilidade em casas com móveis mais baixos. Quinto ponto positivo: construção sólida para essa faixa de preço e acessórios úteis no kit. O encaixe das peças passa segurança. Plásticos resistem bem ao uso cotidiano quando limpos e guardados sem tensão. O bocal de cantos e frestas atende rodapés e trilhos. O bocal escova resolve prateleiras e cantos de sofá, e o tubo prolongador cria postura correta para pessoas de alturas diferentes. O conjunto, apesar de simples, parece feito para apanhar e usar sem medo. E isso estimula a manter a casa em dia porque o obstáculo psicológico de montar e desmontar praticamente desaparece. Comentários de compradores destacam boa aspiração, design leve e entrega rápida, reforçando o valor no uso real. Até aqui, o aspirador mostra um pacote coerente de potência útil: corpo leve, modo portátil rápido, filtro de fácil manutenção, cabo longo e bocal versátil. Essa soma traduz praticidade real para quem precisa limpar todo dia sem transformar a tarefa em projeto. Ao mesmo tempo, escolhas de projeto que miram preço acessível, motor universal de alto giro e construção compacta trazem limites naturais frente a máquinas maiores com reservatórios gigantes e filtragem premium. Entender onde ele brilha e onde pede método evita frustração, mantém desempenho ao longo dos meses e extrai o melhor custo-benefício do equipamento. Vamos aos pontos que pedem atenção e as formas práticas de mitigá-los. Primeiro ponto negativo: ruído perceptível em carga alta e em pisos que selam muito o bocal. Em pisos muito lisos, o bocal pode fazer leve ventosa e o motor sobe de giro. O som fica mais presente e cansa em ambientes silenciosos. A mitigação é abrir ligeiramente a fresta de alívio quando existir a regulagem no punho, reduzir pressão de contato e trabalhar em passadas mais rápidas. Em tapetes finos, usar ângulo de ataque menos fechado diminui selamento. Pequenas pausas entre cômodos evitam saturação auditiva sem alongar a faxina. Comentários de usuários mencionam um nível de ruído acima do esperado, o que confirma o valor de ajustes simples para maior conforto. Segundo ponto negativo: reservatório compacto exige esvaziar com frequência em casas muito empoeiradas. A capacidade atende sujeira diária, mas em obras, pelos de muitos animais ou acúmulos de semanas, o copo enche rápido e reduz fluxo. A solução é fracionar limpeza por zonas e esvaziar assim que o marcador chegar ao nível seguro, manter peneira e filtro livres de crostas, e aceitar que um vertical leve prioriza agilidade mais do que autonomia de reservatório. A contrapartida é um aparelho que você pega e usa com mais constância justamente por ser leve e rápido, mas a rotina pode demandar parar um pouco mais vezes para esvaziar em situações extremas. Terceiro ponto negativo:
filtro fino precisa de rotina correta para não saturar e derrubar sucção. Lavar o filtro e recolocar ainda úmido derruba performance e pode criar odor. O protocolo ideal inclui bater levemente para soltar pó seco, escovar a seco, lavar sob água corrente quando necessário e secar completamente por 24 horas em local ventilado antes de voltar ao copo. Ter um filtro reserva acelera a logística da casa e um calendário simples de limpeza semanal em ambientes com muito pó mantém sucção alta e motor trabalhando em regime saudável. Ignorar isso reduz o desempenho percebido e pode gerar impressão de perda de potência, mesmo que a máquina esteja intacta. Quarto ponto negativo: tapetes muito altos e carpetes densos não são o habitat preferido. A base do bocal foi pensada para pisos frios e tapetes de pelo baixo. Em carpete alto, a escovinha frontal não substitui rolo motorizado e deslocamento fica pesado. A mitigação é varrer em duas direções cruzadas com passadas mais curtas, usar bocal de fresta para a linha de rodapé do tapete e aceitar que peças muito densas pedem equipamento com rolo motorizado. Dentro da proposta, porém, limpeza de tapetes finos e capachos leves é bem atendida. Então, o cenário real de uso continua vantajoso para grande parte das casas. Quinto ponto negativo: por ser com cabo, mobilidade depende do arranjo de tomadas e de trajetos sem obstáculos. A extensão do cabo ajuda, mas casas com poucas tomadas centrais e muitos móveis no caminho exigem planejar rota para não enroscar em cadeiras. A solução é começar sempre pelo ponto mais distante da tomada e voltar em zigue-zague, prender o cabo no suporte do punho para aliviar tração e, se possível, usar extensão curta e grossa certificada quando a tomada está mal posicionada. Segurança e ergonomia vêm antes da pressa e tornam a experiência mais fluida, evitando tropeços e microquedas que interrompem a limpeza. Bônus com recomendações técnicas. Defina 2 perfis de limpeza: um diário com passadas rápidas em áreas de maior tráfego e outro semanal com atenção a cantos, trilhos de portas e estofados. Antes de começar, verifique nível do reservatório e esvazie se estiver perto do limite para manter fluxo alto. Em piso frio, trabalhe com bocal a 45 graus nos rodapés e paralelamente em áreas abertas, usando passadas que se sobrepõem levemente para não deixar trilhas. Em tapetes finos, faça 2 passagens cruzadas e incline bocal, para que cerdas levantem poeira antes da sucção. Nos estofados, use bocal escova, com movimentos curtos e sem pressionar demais para não bloquear a entrada de ar. Ao terminar, solte copo, descarte conteúdo, bata levemente o filtro para soltar pó e guarde o aparelho com cabo enrolado sem tensão no plugue. A cada 7 dias, lave filtro fino e seque ao ar por um dia inteiro, alternando com filtro reserva. E a cada 3 meses, limpe duto e vedação da tampa com pano úmido para evitar microvazamentos que roubam desempenho. Conclusão: este vertical 2 em 1 da Philco traduz sucção eficiente para a sujeira do dia a dia, corpo leve, com modo portátil rápido, filtragem simples de manter, cabo que dá alcance real e bocal versátil para pisos frios, frestas e estofados. Embora aceite limites naturais em carpete alto, reservatório compacto e ruído em selamento forte, responde com método, rotina de filtro e técnica correta, tornando-se escolha tecnicamente sólida para quem precisa de velocidade, praticidade e constância sem transformar a faxina em um grande evento. E você? Pronto para limpar corredor, sofá e cantos da casa em uma única passada sem perder tempo trocando de equipamento? Conta pra gente nos comentários, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. A gente se vê no próximo review.